tenemos algunas cosas en esta mañana para hablarnos aquí. La más importante de ellas es la lectura de la palabra. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Seguimos nuestra sección del estudio de Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Gálatas 1, del verso 1, Gálatas 4, perdona, del verso 1 hasta el verso número 7. Voy a pedir al pastor Felipe que haga esa lectura. 4, 1 a 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Hemos entendido esta palabra, hermanos? Ya no somos más esclavos, ya no somos más simplesmente herederos, porque el heredero no hizo nada por merecer, pero somos vistos y reconocidos como hijos. Hermanos, necesitamos llevar en nuestro día a día las marcas de aquel que representamos. Quero hacer um experimento nesta manhã, para que possamos entender qual deve ser a atitude. Qual deve ser a atitude de cristiano, ou como devemos nos ver em el cumprimento, em el dia a dia que nós outros vivimos. Porque entender que em nossos princípios estávamos mortos bajo nossos delitos e pecados, como bem hemos oído por la mañana, devemos entender que um preço foi pagado para que hoje eu pudesse ser parte do corpo de Cristo. Pero vivimos uma realidade onde o mundo, sempre quando nos mira através de nossos próprios olhos, ele vê isso aqui. Esses somos nós outros. Em maior ou menor proporção, dado a nossa própria vida, nós outros vemos uma pequena mantita aqui. Vês todos? Sim. Esses somos nós outros. E ao recorrer do tempo de nossa vida, empezamos a llenar. Empezamos a deixar que a natureza, el curso del mundo, las enseñanzas, empiecen a llenar nuestra vida. Cuando llenamos, queda así.
Dame el palito ese que está ahí. El lápiz. Cuando empezamos a llenar nuestra vida siquiera así. Está bonito, ¿verdad? Hay una manchita ahí abajo y está todo clarito. Todos pueden ver. Pero hay una realidad, hermanos, dentro de la vida cristiana que pocas veces escuchamos. O deberíamos escuchar con más constancia. Es que en nuestro mundo vamos a tener aflicciones. No es una opción. No es un sí, un quizás. Vamos a tener aflicciones. ¿Y sabe o que las aflicciones hacen con esta vida? Cuando tenemos aflicciones, ¿o qué pasa? Revolve todo. Revolve. ¿Y cómo queda? El caos. Pero también, entre tanto, que el heredero es niño y nadie se difere al esclavo, aunque señor de todo. Cuando somos pequeños, no dominamos, no decidimos, aunque tenemos todo y todo nos pertenezca. Sino que bajo a tutor, cuidadores, hasta el tiempo que señalado por el Padre. Conocemos la historia de dos hijos. Uno que salió de casa revoltado, pidió todo lo que tenía, se marchó, gastó todo lo que había ganado, porque se olvidó de que en un momento la cosa ahí está revuelta. Y cuando todo estuvo revuelto y movido, resulta que él se recordó cuál era la promesa que había en la casa del Padre. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la primera cosa que ese hombre se recordó en esta citación bíblica? En la casa de mi Padre, incluso los esclavos tienen fartura de pan. ¿Ya te imaginaste en esa situación, hermanos? De desear no volver a los estatus de hijo, pero simplesmente volver como un esclavo. Porque incluso el esclavo está viviendo de una forma mejor do que yo que soy hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hijo, nacido de mujer, ¿para qué? Bajo la ley. ¿Para qué? Verso 5. Recebemos a adopción de hijos. Hermanos, yo ya he dicho eso aquí una vez, que dado a forma de la ley aquí en España, cuando escuchamos esta palabra, herencia, adopción, todas essas coisas, rapidamente vamos ao conceito daquilo que vemos, não? Herência é um problema porque há que pagar, há que pagar imposto, fazer isso, fazer aquilo outro, e há muita gente que diz: eu não quero. Eu vou abrir mão, não quero nada porque isso é problema.
porque ese es el concepto humano. Pero yo quiero seguir el experimento de esta mañana recordando que aquilo que Dios hizo con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios no fue una falsa apresentación de que agora eu pertencia a uma família. Não foi já viste um mantel que se rompe e aí a gente hace parte? Hermanos, Deus não hace partes. Toda nuestra vida está bajo el cuidado de Dios. El plan de Dios fue y siempre es perfecto. Los problemas que nosotros vivimos, la adversidad que se muestra cuando nosotros empezamos a llenar nuestra vida, y cuando vienen las aflicciones y se torna así todo turbio, no está fuera del proyecto y del cuidado de Dios en nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquello que Dios hace con nosotros es lo siguiente. ¿Qué vosotros podéis ver ahora? Un vaso blanco, ¿verdad? Esa es la protección y el cuidado de Dios para con nuestras vidas. Yo sigo ahí dentro. Pero ahora, cuando Cristo mira hacia nosotros, eso que Él ve. Porque fue esa la promesa que Él dejó a nosotros. Ele dijo, yo voy a la casa del Padre, pero yo os voy a dejar ¿o qué? Un consolador. Los voy a dejar aquele que os vai envolver en mi presencia. Os voy a dejar aquele que os vai proteger e consolar quando vosotros se sentís solos. Aqueles que os vão ajudar quando o mundo empezar a revolver todo aquilo que é natural de cada um de nós. Hemos lido por la mañana, em pecado fui concebido. Essa é a natureza do homem depois de Adão. Hemos escuchado na classe por la mañana, o niño que nasce, ele já nasce com o pecado dentro de seu coração, porque é a natureza humana. Hemos escuchado tribos indígenas que estão em el mundo, el final de la nada, que nunca o homem chegou aí, e quando chega uno, eles têm o conceito del bem e del mal. ¿Por quê? Porque Deus ha impresso em sua natureza os princípios que Ele criou, os princípios perfeitos. E a única maneira, hermanos, de sermos atraídos e chegarmos à presença de Deus e termos essa convicção que agora já não somos mais nem escravos, nem simplesmente herederos, somos hijos. Verso 6. Por lo cuanto sois hijos de Dios. ¿Y qué más? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El cual clama Abba Padre. Hermanos, este ejemplo es simplemente para que possamos marchar daqui nesta manhã, sem perder de vista esta imagem. El Espíritu Santo
que nos está guardando e nos está protegendo a cada dia. Ao qual clama, Abba, Pai. Eu tardei muito para entender esse clamor. Só quem clama, Abba, Pai, é aquele que mira hacia dentro e vê tudo aquilo que há. Só aquele que mira e examina seu próprio coração pode e clama, Abba, Pai. ¿Sabe por quê, hermanos? A oração que o Senhor Jesus ensinou empieza dizendo, Pai nuestro. Hermanos, isso é um chamamento a uma afirmação muito mais profunda. Significa que estamos dizendo, Padre, só tu, com a mirada de Padre, és capaz de seguir vendo tudo que há dentro de mim, pero deixar transparecer para aqueles que estão a mi alrededor tu presença em minha vida. Porque hemos estudado por la mañana que o pecado sigue aí. A inclinação natural ao pecado sigue dentro de cada um de nossos corações. É o trabalho diário de estar lutando. O bem que quero fazer, esse não lo hago. E o mal que não quero fazer, esse todos os dias está delante de mim. Qual é o agente, hermanos, liberador e equilibrador em esta báscula espiritual? A presença do Espírito Santo de Deus. Ser envolvido por esta graça. Hermanos, não basta só poner uma roupa de cristiano. Conhece essa expressão? Eu não sei por aqui, mas em Brasil, os cristianos têm roupa. Há alguns que são conhecidos porque têm o véu na cabeça. Há outros que são conhecidos por o tamanho da falda que as mulheres levam, ou por el traje que lleva el hombre, ou por los zapatos bien alinhados. Pero, hermanos, quando buscamos simplesmente estas coisas visíveis, o que estamos fazendo é tentando poner parte onde não temos poder, onde não temos decisão e onde a única coisa que podemos elegir é o pecado. Pero quando clamamos Abba Pai, ou quando permitimos que a voz do Espírito Santo de Deus clame em las alturas, Abba Pai, Ele está dizendo, mira este meu filho, mira esse que está aqui a mis pés, clamando, para onde iremos nós outros, se só tu tens palavras de vida. Verso 7, alguém pode ler aí mais uma vez? Assim que já não eres escravo, sino hijo, e sino hijo, também heredero de Deus por meio de Cristo. Pode dizer aí a pessoa que está ao teu lado? Assim já não eres escravo. Assim já não eres escravo. Temos que nos recordar, hermanos, dessas afirmações. Porque essa afirmação não tem nada a ver com aquilo que eu hago, nem com aquilo que eu sou,
nem com aquilo que eu sou capaz de viver em minha vida cristiana. Esta afirmação tem que ver com algo que eu não posso conquistar, pero Deus ha conquistado na cruz de Calvário. Ele ha hecho a obra completa e perfeita. Daí, uma pergunta que quero terminar nesta manhã com ela é: qual será nossa eleição em el dia de hoje? Qual será nossa escolha em el dia de hoje? Eu vou seguir tentando limpiar quem sou? É possível? Eu vou seguir fazendo partes aqui a esse vasito, a essa minha vida, creyendo que serei capaz de enganar aqueles que estão ao meu redor? Escutei uma afirmação quando era muito pequeno e se me quedou gravado na mente. Uno pode mentir a uma pessoa, enganar a uma pessoa durante algum tempo. Pero uno não é capaz de enganar a muitas pessoas durante muito tempo. E quando tentamos enganar ou ser parte, o primeiro que estamos enganando é a nós mesmos. Às vezes lemos alguns textos das Escrituras e dizemos o seguinte: se eu estivesse aí nesse tempo, eu não haria isso. Quantos nunca leram o texto da crucificação e disseram assim: eu seria ali aquele que ia gritar: solte a Jesus e crucifica a Barrabás? Quantos já não pensaram isso? Quantos já não pensaram quando viram o discípulo do Senhor Jesus dizendo: pero tu não eres aquele que andava com ele? Eu seria o primeiro que diz: não, eu sou o mesmo, tal, é comigo. Pero, sin embargo, o texto diz que o discípulo amado do Senhor dijo: não, tu estás equivocado, eu não sou. Ponendo partes. Então, o que vamos fazer, irmãos? Qual será nossa eleição em el dia de hoje? A única possível é reconhecer quem somos. É reconhecer que o mundo nos vai zarandear de um lado a outro mientras estamos em esse corpo. E aquilo que vai ressaltar e ser visto de uma maneira mais clara é aquele que está no interior de nosso coração. Há um historiador que diz que o verdadeiro homem é reconhecido quando é levado a los extremos. A mim me passa. Eu vou conduzindo por las calles todos os dias e cada vez está mais difícil conduzir em Corunha. E veio a um que entra sem poner os intermitentes, o outro que sai sem dar a sinal, o outro que frena abruptamente, o outro que entra em uma fila que não se pode, e constantemente tenho que estar aí preparado para não abrir a ventana e menos guapo dizer todo o demais. Pero qual será nossa opção, irmãos? Eu espero que nesta manhã tu desejo seja estar assim, imerso na presença do Senhor Jesus, permitindo que Ele entre em sua vida
não podendo parte totalmente, que Ele tome conta de tu vida e que tu te veas recebido não mais como esclavo, não mais como heredero, pero como hijo. El mesmo hijo que clama, Padre nuestro, que estás en los cielos. Hijo que afirma, Padre, solo tú sabes quién soy yo. Pero aún así, solo tú eres capaz de amarme. Solo tú eres capaz de perdonarme. Y solo tú tienes poder para envolver mi vida y transformar en algo bueno para la gloria del Señor Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.